Ó, desse assunto que o Rafael entrou, nós vamos continuar agora. Não é estranho que a Venezuela fazendo divisa com o Brasil, fronteira com o Brasil na região norte, esse petróleo, se fosse mesmo um problema da Venezuela, esse petróleo não estaria invadindo as Guianas, o estado do Pará, o Amapá. Por que no Nordeste? Mas a gente não sabe ainda como foi, né, Zé Paulo? A única coisa que se sabe é que o petróleo tem características... Tem características do petróleo venezuelano. Continua o mistério, mas como o presidente insinuou que poderia ser, né, criminosa essa situação, nós estamos aqui só estranhando. Se saísse mesmo da Venezuela, o mais lógico seria atingir o norte do Brasil e não o Nordeste, né? Bom, será que não há um oleoduto, não, passando aí, submerso? São, eu não sei, até agora, Zé Paulo... Estão demorando para dar uma explicação. 100 toneladas... As correntes marinhas explicam isso, né? De como esse óleo chega na costa brasileira. Do mesmo modo que as correntes marinhas trouxeram o Pedro Álvares Cabral, que estava a caminho das Índias, e acabou descobrindo o Brasil, exatamente trazido pelas correntes marinhas. Isso enfim, é um fenômeno natural que eu, por exemplo, não tenho condições de compreender. De outro lado, é bom, eu trago aqui a notícia de que há um problema grave em Maracaibo, lá na Venezuela. Há um vazamento de petróleo, há uma torre, como é que chama isso? Essas coisas de exploração de petróleo. Plataforma. Uma plataforma que está adernando e tem ali 3 milhões de toneladas de óleo. Esse óleo está simplesmente sendo derramado e a crítica que se faz, inclusive já nos meios científicos, etc., é que a Venezuela não tem dinheiro para promover a recuperação disso, para impedir que esse problema se agrave e nem muito menos para impedir a perda desse óleo. E nem tem a humildade necessária para pedir ajuda a quem pode, afinal de contas, ajudar, que tem tecnologia para isso, tem capacidade para isso, de socorrer a Venezuela, que é o Brasil através da Petrobras. É uma coisa que está afundando lá no Mar do Caribe e está poluindo toda aquela região ali. Há notícias disponíveis nas redes sociais em que falam sobre isso, o odor do óleo, do petróleo na região, mesmo sem o petróleo ser aparente, né? Ainda que não, né? Você só tem aquele marzão pela frente, mas o odor de petróleo é muito grande. Não tem como, não tem sido feito muita coisa para conter o vazamento de 3 milhões de barris de petróleo. Essa pode ser uma das explicações para esse óleo no litoral nordestino. Outra coisa que eu gostaria de dizer, viu, Rafael, só para tranquilizar aquelas pessoas que estão de passagem marcada, aquelas pessoas, é que assim, o que acontece é que foram registradas, até ontem tinham sido registradas 138 ocorrências, né? Locais onde se encontrou uma placa, 2 placas, 10 placas, né, o resíduo de petróleo. Isso porque o noticiário faz parecer que há uma imensa mancha negra de petróleo avançando e se derramando, se espalhando cobrindo as areias não é nada disso. São pedaços, porções de petróleo que são encontradas ao longo do litoral. O Ministério do Meio Ambiente, eu não estou aqui para defender o ministro do Meio Ambiente nem coisa nenhuma, mas o Ministério do Meio Ambiente o papel do Ministério é fazer o que tem feito através do IBAMA, que é identificar esses locais. Tão logo isso aconteça, tão logo apareça uma dessas manchas, isso é notificado imediatamente ao governo, ao Ministério em Brasília, que passa a informação para a Petrobras, tanto assim que a Petrobras tem feito um trabalho intenso de recolhimento desse petróleo. Já foram recolhidos mais de 130 toneladas de petróleo, exatamente dessas placas que têm sido encontradas enfim, em várias praias, né, ou que foram encontradas nesses 138 pontos. Então, assim, o governo
a Petrobras, pelo menos através da Petrobras, não está paralisado apenas perguntando, ó Deus, o que é que está acontecendo? Não, isso está mapeado, está sendo controlado, está sendo verificado pelos fiscais de IBAMA, que estariam fazendo esse trabalho independentemente de governo, de qualquer que fosse o governo. Então, assim, não se pode fazer muito do ponto de vista da origem. Não se sabe ao certo de onde está vindo. O mar, o oceano é uma coisa, né, enfim, é complicado mesmo saber a origem. A suspeita sobre a Venezuela não é apenas a fantasia de que o Maduro apertou um botãozinho, não. Se trata de exame laboratorial. A Petrobras examinou o petróleo que está sendo encontrado nas praias nordestinas e constatou duas coisas. Primeiro, o Brasil não produz aquele tipo de petróleo, de óleo cru. E quem produz no continente esse petróleo é a Venezuela. Portanto, é muito mais provável que isso fosse decorrente de vazamentos mesmo da Venezuela. Proposital. Mas por acidente, ou não intencional, né? Não por se acidente. Sabe, né? O presidente insinuou outra coisa. O que eu quis dizer aqui é que há uma tendência, há uma intenção de transformar de novo esse debate, que é um debate gravíssimo, numa questão ideológica, né? Uma tendência que vem desde aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que temos um país no radar, enfim, para bom entendedor, meia palavra basta ali, né? O que o governo brasileiro quer dizer é que há uma intenção premeditada da Venezuela de despejar óleo aqui no nosso litoral, sabe-se Deus como. Pode até ser óleo venezuelano, é provável que seja, de acordo com o diagnóstico feito pela Petrobras já há 3 dias, não é? Agora, o fato é que a gente não sabe como esse óleo veio parar por aqui. O que me incomoda nesse episódio é o fato de perceber que, pelo menos publicamente, as autoridades ficam muito preocupadas em entender de onde veio o óleo, se o óleo veio efetivamente da Venezuela, de que forma esse óleo teria sido despejado no nosso litoral, e as coisas não tenham aparentemente controle, pelo menos por enquanto. Tanto não tem controle que a cada dia o relatório do IBAMA identifica mais praias com maior volume de óleo. Tanto não tem controle que o óleo chegou agora à foz do Rio São Francisco. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que acabou de voltar de Fortaleza, que não entrou no mar e voltou por pisar na areia, com um problema de pele, e o médico atribui o problema de pele ao fato de ter pisado na areia suja por causa desse óleo, que, segundo uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrevistada pelo jornal Estado de São Paulo, contém benzeno, que é uma substância considerada cancerígena. É evidente que não quer dizer que quem pisar na areia ou entrar na água onde eventualmente tenha passado esse petróleo vai contrair câncer, mas existem, evidentemente, substâncias pesadas para seres humanos nesse tipo de produto. O Departamento do Ceará, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará, já diz que todas as manchas de óleo, mesmo que poucas, em praias, deixam as praias todas impróprias para banho. É a mesma avaliação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade do Sergipe. O Birajara Barreto diz que a recomendação é que a população evite locais atingidos pela substância oleosa. E aí você não tem como impedir ou como evitar de frequentar um determinado trecho da praia sem saber se por aquele determinado trecho, naquele pedaço da areia, passou óleo e no outro não passou óleo. Você pode simplesmente... Mas não passa não, viu, Álvaro? Desculpe, Álvaro, não. Desculpe, eu estou lendo aqui uma mensagem de uma fonte minha que... Viu, Rafael? Entregou a fonte, hein, Cláudio? Mas não entreguei o sobrenome. Não é o Antônio, dizer, não, né? A mancha não passa, a mancha fica, sabe? É uma coisa pesada, e é visível. Não dá a explicação dada pelo IBAMA é que a mancha vai e volta, né? Ela é pesada. Eu conheço bem aquilo ali. Aliás, a minha vida inteira, eu sou um animal marinho, nasci no litoral de Alagoas, e a minha vida inteira eu convivi com isso, com manchas de petróleo que de vez em quando chegam na praia. E sempre isso foi atribuído a vazamentos de navios que estão sobrecarregados de petróleo e acabam abrindo as comportas para diminuir o lastro, né, o peso, por razões de segurança, e esse petróleo acaba na praia. E isso, piche também, piche essa massa de betuminosa que é usada para asfalto, né? Então, assim, no litoral, isso, eu não digo, não um vazamento como esse, mas o litoral brasileiro está habituado a conviver com esse tipo de fenômeno, tristemente. Há muitos anos isso acontece. Então, se tem uma coisa que eu conheço mais ou menos
são as peculiaridades do litoral, de quem vive no litoral, e também dá para identificar quando há uma sujeira na areia. A areia é límpida, a areia é clara. É a mesma coisa de alguém pisar inadvertidamente em cocô de cachorro. Se a pessoa prestar atenção de estar caminhando, ele não vai pisar. Né? Enfim, é isso. É bastante visível e é pesado. É uma coisa pesada. É uma coisa que a maré traz e quando ele pega na areia, ele agarra na areia, ele não sai dali. É por isso 8 horas e 20 minutos. Fácil para a Petrobras recolher tudo isso.